Alô, meus amigos, um grande abraço. Sandro Ribeiro falando, aqui do canal do Sítio Sustentável. Um grande abraço para vocês. Hoje a gente vai dar os primeiros passos para você. Quais são os caminhos? Deixa eu ver se eu fico mais claro. Opa, os primeiros caminhos para você fazer, entrar no seu projeto de agrofloresta, que pra gente aqui está dentro, inserido do projeto de sítio sustentável como atividade secundária. Se você não sabe o que é atividade secundária, atividade principal, quais são os passos para você ter um sítio sustentável, tem um link aí na descrição do nosso e-book gratuito dos passos que você deve seguir para ter um sítio sustentável, certo? A gente inclui a agrofloresta aqui dentro do nosso projeto como atividade secundária, mas você pode fazer no seu aí como atividade principal também, ou como atividade secundária. Depende muito de qual é seu propósito, do que você quer fazer, condição do seu terreno, etc. Ok? Hoje eu quero falar com vocês na prática o que é inicialmente que você faz. Inicialmente o que faz na prática. Existe todo um processo anteriormente para você fazer a preparação da agrofloresta. A gente vai falar sobre isso também aqui no canal. A gente vai falar da parte do planejamento, falar da parte da preparação, escolha de plantas, etc. De árvores, o que é que você vai plantar, o que é que você vai colher, os conceitos de extrato, etc. Mas hoje, aproveitando uma situação que está aqui, eu quero dar um caminho diferente para você. O que é que você faz na prática aí no seu terreno, já que você não sabe nada sobre agrofloresta, vamos dizer assim, o que é que eu faço já para ir adiantando, Sandro, alguma coisa sobre agrofloresta, já que eu não conheço de conceitos, eu vou começar a estudar, mas eu ainda não conheço dessas coisas. Então assim, primeiro eu quero mostrar para vocês esse terreno aqui, ó. Tá vendo como está esse terreno aqui? Totalmente assim degradado, né? Não tem vegetação nenhuma. Esse terreno aqui é um terreno que vem sendo tratado de uma forma, entre aspas, errada, num processo de qualidade de terreno, de qualidade de solo ou de melhoramento de solo. É um terreno que é feito exclusivamente na época de chuva, como plantação de milho consociado a feijão. Todo ano a mesma coisa. Às vezes fava também. Então milho, feijão e fava. Então essas três culturas aí normalmente. Depois é esperado secar o milho, secar o feijão, é colhido e vira pasto para boi. No outro ano roça tudo, queima e começa o ciclo novamente. Isso já é feito aqui, sei lá, talvez há uns 20 anos, esse tipo de terreno aqui. Então esse terreno não tem nenhuma preparação para a floresta. Se você plantar uma árvore ali no meio, muito provavelmente ela não vai sobreviver. Principalmente que agora a gente está num período aí, o que chama de período chuvoso aqui na minha região, mas logo depois vai entrar o sol pegando fogo aí, talvez a gente passe 5, 6 meses sem uma gota de água, muito provavelmente uma muda não vai resistir. Então ela precisa de uma condição de solo diferente, certo? Quando você tem um tipo de criação, um tipo de plantação dessa, que vai durar 4, 5 meses aí, vai ser apenas pelo período de chuva e aí vai ser feita a colheita, depois libera para o gado. E aí você vê a diferença do terreno meu, ó, que vem sendo preparado para agrofloresta já há algum tempo. Então, ó, você pode até ver a divisão de um lado para o outro aqui, ó, da cerca, ó, como tá esse daqui, como tá esse daqui. Então, o que é que eu indico para você, você que tem um pasto assim e você quer começar uma agrofloresta aqui, né? Então você precisa seguir alguns passos, mas o primeiro passo aqui, o que é que você precisa fazer? Capim. É a primeira coisa que você precisa fazer caso você queira começar a recuperar o seu solo, é capim. Então é o capim junto com a vegetação nativa que você vai deixar crescer, como essa aqui, ó, que eu deixo aqui, como é, ó. A gente tem aqui catingueira, ó, deixa eu colocar aqui também, ó. Então a gente tem uma vegetação nativa aqui que a gente deixa crescer junto com o capim, e durante o ano, se você começar agora em janeiro, por exemplo, no período de chuva, aqui na minha região, não sei como é a sua,
você vai começar a, sempre quando você tiver a vegetação aí mais ou menos a 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m de altura, você vai roçar e vai deixar todo o material no chão, certo? E vai deixar ele crescer novamente. Você muito provavelmente, dependendo da sua condição, ó como, ó isso aqui, ó. E olha a terra daqui como tá, diferente, ó. Consigo cavar com a mão. Se eu for para aqui, ó, um lugar que não tenha, que não ficou nada, ó. Mesmo com a chuva que deu, ó, eu não consigo cavar com a mão de jeito nenhum. Ó, fazendo força. Eu não consigo cavar com a mão. Então você vê que apenas uma ação de você estar fazendo o roço e deixando no solo, você faz com que o solo não receba aquela insolação durante um período e quando chove retém mais líquido. A chuva não escorre, não vai embora, porque essa vegetação que está vai segurar um pouco mais do líquido no solo. E isso é bom para seu pasto. Então você vai roçar tanto a vegetação nativa quanto o capim, que vai deixar a vegetação nativa crescer de novo, vai deixar o capim crescer de novo. Aqui no meu, eu tenho praticamente 2 anos fazendo isso, certo? Então, não tem, durante esse processo, se você tiver animais, você coloca, não vai deixar o animal comer tudo, então não é uma área que você vai, que se o animal comer tudo, você não vai ter a vegetação embaixo, mas dependendo de qual seja o animal, vai ser interessante, porque vai gerar fezes, vai adubar também, certo? O que você não pode é deixar que ele consuma tudo, para você ter o material para você roçar e deixar a palha no chão, certo? Então a partir daí você vai começar a ter uma recuperação no seu solo. Vou mostrar de novo aqui a diferença, ó. Baseado na cerca, ó, como está o lado de cá, o meu lado, e como está o lado de lá, ó, como está o lado de cá, como está o lado de lá. Então aos poucos você vai recuperar o solo. Quando o seu solo estiver recuperado, quando você tiver aí a oportunidade de estar passando a mão e conseguir arrancar a terra com as próprias mãos e não ali daquele jeito que mesmo eu tentando eu não consigo, já está mais próximo do momento de você fazer, certo? Então você que quer começar agora na prática, a primeira coisa que eu te indico é, separa uma área aí para você. Então eu separei toda essa área do lado de cá, né? Quase que um pouco mais de uma tarefa, eu acho que aqui deve ter, não, tem mais de uma tarefa, aqui deve ter uns 7.000 metros quadrados mais ou menos. 6.000, 7.000 metros quadrados, tá todo preparado para essa questão de agrofloresta. Então já tem 1 ano e meio mais ou menos que eu não coloco animais aqui. Poderia ter colocado, mas tem 1 ano e meio mais ou menos que eu não coloco animais. 1 ano e meio mais ou menos que eu deixo o capim crescer, roço, deixo a vegetação nativa e roço e deixo esse material no chão. Do meio para cá tá um pouco melhor porque o capim pegou melhor, do meio para lá tá um pouco pior porque o capim não pegou tanto. Mas aqui eu consigo fazer. Então eu separei uma área aqui de 12 por 12, que dá mais ou menos o que? 140 mais ou menos metros quadrados, né? Eu acho que é isso. 140 metros quadrados, onde eu vou fazer a iniciação de agrofloresta. Então aqui nessa área de 12 por 12 vai ter legume, vai ter frutífera, vai ter árvore grande que vai crescer aí durante 10, 15 anos, vai gerar copa grande. Então todo esse processo a gente vai falando com vocês aqui aos poucos. Então não se esqueça que é o projeto de agrofloresta dentro do projeto do sítio sustentável, que é o que a gente vai fazer como atividade secundária, já que a nossa atividade principal é a criação de galinhas. Mas tudo precisa estar interligado. Baixa o nosso e-book aí para você entender os passos e ver aonde a agrofloresta vai poder entrar aí no seu processo. Se dentro do seu propósito que você vai entender nesse e-book não entra a agrofloresta nesse momento, vai só no pasto, vai só no capim, vai melhorando o solo para na época certa você entrar com força na agrofloresta. Beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário aí. Um grande abraço.